Boa noite a todos, amigos, companheiros. Aqui estamos na página Centro Espírita 3 de outubro. Estamos ao vivo, hoje terça-feira, reiniciando nosso estudo continuado e sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje eu retorno, meu nome é Júnior Braga, para iniciarmos o estudo do zero. Hoje vamos trabalhar, vamos refletir a introdução do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. São 28 capítulos e antes do primeiro capítulo há a introdução, existe a introdução com alguns dados importantes, algumas notícias históricas, o motivo desta obra que a gente estuda, o Evangelho segundo o Espiritismo, e dessa forma a gente vai prosseguir todas as terças-feiras às 19 horas, para no final aí de alguns meses a gente ter estudado os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, na realidade, dos 5 livros principais de Allan Kardec, ele é o terceiro. Em 1857 foi publicado o Livro dos Espíritos, contando a Revista Espírita, alguns volumes começaram a ser publicadas a revista em 1858. A obra O que é o Espiritismo, em 1859. O Livro dos Médiuns, 1861, e em 1864, a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, a obra que a gente estuda hoje. Em 1865 teve O Céu e o Inferno, a publicação do livro O Céu e o Inferno, a Gênese em 1868, e após o desencarne de Allan Kardec, em 1890, Kardec desencarnou 31 de março de 1869, aos 64 anos. Então, mais de 10 anos, mais de 20 anos após a sua morte, foi publicada outra obra de Kardec com o nome de Obras Póstumas. O termo Espiritismo foi criado por Allan Kardec na codificação. Como ele explica no capítulo que a gente trabalha hoje, como ele explica na introdução do Livro dos Espíritos. O que Kardec argumenta? Para se designarem coisas novas, é preciso criar termos novos. Porque já havia a nomenclatura, a designação de espiritualismo, mas o espiritualismo como o oposto do materialismo. Quem acreditava existir alguma coisa além da matéria é espiritualista. Mas não necessariamente o espiritualista, a pessoa espiritualista, acredita na existência dos espíritos ou na comunicação dos espíritos conosco, homens encarnados. Então o espiritismo, em outras palavras, ou a doutrina espírita, é bem mais que o espiritualismo. O espiritismo tem por princípios, por bases, as relações, essa relação do mundo material, do mundo corporal, com os espíritos, com os seres do mundo espiritual, do mundo invisível. O Espiritismo nos traz essa certeza, esse conforto da imortalidade do espírito e nos traz também a teoria da pluralidade das existências, a teoria da reencarnação. O Espiritismo é a ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, irrefutáveis, provas incontestáveis, nós vamos ver porquê daqui a pouco. Então o Espiritismo vem trazer desta forma definitiva não é dessa forma incontestável, essas relações com o mundo corpóreo. Por que não definitiva? Porque o próprio Kardec deixou aberto que novas revelações serão trazidas.
E o objetivo desta obra, o objetivo do Espiritismo. Logo de início, o objeto do Espiritismo foi o estudo do fenômeno, o fenômeno novo. Estudava-se o fenômeno para conhecer o fenômeno, este o objeto do Espiritismo de início, para que fossem fixadas leis em relação a esses fenômenos. Então, dessa forma, a gente já pode perceber essa característica científica de observação experimental da doutrina espírita. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência, uma religião e, ao mesmo tempo, uma filosofia. Esse tríplice aspecto, esse tríplice pilar básico que alicerça a doutrina espírita. Ciência. Por que ciência? A doutrina espírita é ciência. O espiritismo ele é fruto, ele é oriundo, ele foi produzido e codificado diante de infindáveis observações, sucessivas observações. O espiritismo estabelece como base, como princípio, apenas o que foi evidentemente demonstrado, apenas o que foi claramente comprovado. Por isso este aspecto científico. Nas palavras de Gabriel Delany, em um livro que se chama O Fenômeno Espírita, em outras palavras ele diz essa mesma expressão que Kardec utilizou. O Espiritismo é uma ciência cujo fim, cuja finalidade é a demonstração experimental da existência do Espírito e a sua imortalidade. Por meio de quê? Por meio de comunicações, de relações com esses espíritos, aos quais à época e até hoje, equivocadamente, são chamados de mortos, que de mortos não tem nada, estão vivos, muito mais vivos talvez do que muitos de nós encarnados, haja vista que a imortalidade do espírito é algo hoje bastante pacífico na doutrina espírita. Boa noite a todos que já estão conosco, obrigado aí pela presença. Hoje com a introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, e todas as terças-feiras às 19 horas vamos prosseguindo cada dia com um capítulo em um estudo sistematizado, uma reflexão sistematizada da doutrina espírita. Então comentamos um pouquinho sobre o aspecto científico da doutrina espírita. Por que o aspecto filosófico? A força do Espiritismo está no apelo à razão. A razão, a fé raciocinada e ao bom senso, porque o homem, desde que se entende por homem civilizado e que busca o seu desenvolvimento intelectual e moral, o homem quer ter respostas, o homem procura respostas como o porquê das coisas. Dessa forma, a doutrina espírita nos traz isso, o porquê, como que é, para onde vamos, por que viemos, de onde viemos, etc. Isso é trabalhado no Livro dos Espíritos e toda a obra de Allan Kardec. Como eu disse, a doutrina tem um tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso. A doutrina espírita é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, por tratar de temas inerentes, relativos à religião, como Deus, quem é Deus, o que é Deus, como que Deus, os atributos de Deus, como está descrito no item 13 do Livro dos Espíritos, um Deus soberano, imutável, soberanamente justo e bom, incorpóreo e material, extremo em todas as suas virtudes, onipresente, onisciente. Então, quando se fala de Deus, quando se fala de alma, quando se fala de vida futura, quando se fala de vida eterna, aí está o aspecto religioso da doutrina espírita. Então, ainda dentro desse aspecto religioso, que é o que a gente vai mais comentar hoje, nessa nossa live, nesse nosso estudo, primeiro dia de estudo, estamos na introdução. Então, o laço que estabelece, a relação que estabelece a doutrina espírita, a base dela é essencialmente moral. O Evangelho segundo o Espiritismo é todo baseado, é todo interpretado, é todo fundamentado na moral cristã, na moral do Cristo. O Espiritismo, ele não tem um culto, ele não tem um rito, um ritual, uma forma externa, mas tem um conteúdo moral incontestável.
Por isso que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, se baseia, se fundamenta nessa moral cristã, que era atual na época do Cristo, é atual hoje e será sempre atual para nós espíritos em ascensão, em evolução. Em outras palavras, falando desse tríplice aspecto, Emmanuel, no livro O Consolador, na obra O Consolador, ele exemplifica esse tríplice aspecto, em que a doutrina ela se sustenta em um triângulo equilátero, um triângulo de três lados iguais. Essa definição é de Emmanuel para exemplificar esse tríplice aspecto da doutrina, onde em cada vértice do triângulo há um desses pilares, né? A ciência e a filosofia nos vértices de baixo e formando o ângulo superior, o vértice de cima, a religião, que é um ângulo divino que liga a doutrina espírita à obra de Deus, segundo Emmanuel, numa definição muito bonita, muito interessante, que está no livro O Consolador. Ainda segundo Emmanuel, nesta mesma obra, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, o aspecto religioso é que repousa, é que sustenta toda essa grandeza divina por tratar-se, por referir-se, por constituir a restauração do Evangelho do Cristo, propiciando a renovação do homem. O Espiritismo não fala nada que o Cristo não tenha dito. O que o Cristo disse está na doutrina espírita, e a doutrina espírita se confunde com a obra do Cristo. O que acontece na realidade é que com a codificação da doutrina, muitas coisas que pelo primitivismo do homem de 2000 anos atrás eram difíceis de se entender. Até hoje ainda imaginem, há 2000 anos atrás, onde até Nicodemos, um doutor da lei, um especialista no Antigo Testamento, não soube entender quando Cristo lhe disse que para adentrar ao reino dos céus teríamos que nascer de novo. Todos nós conhecemos essa passagem e há inúmeras passagens em que o Cristo tem que utilizar de parábolas, tem que se utilizar de exemplos cotidianos daquela cultura judaica, daquele povo judaico, cerca de 2000 anos atrás. Então vamos voltar aqui na nossa introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar um pouco do Kardec. Houve alguns fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação de Allan Kardec. Allan Kardec não traz a mediunidade. A mediunidade é inerente ao ser humano desde que o ser humano está aqui na Terra, há milhares de anos. Allan Kardec fez o estudo e a codificação, nos dando essa compilação maravilhosa que é a obra da doutrina espírita. Então, em 1848, 10 anos antes do lançamento do Livro dos Espíritos, que eu disse há pouco, foi o primeiro, lançado em 1857, eu vou trazer este exemplo, mas houve inúmeros, poderíamos citar 100 exemplos dessa forma que eu vou citar. No vilarejo de Hydesville, no estado de Nova York, nos Estados Unidos da América, aconteceram diversos fenômenos na residência de uma família, a família Fox. Com as irmãs Fox nasce o primeiro núcleo de estudo do espiritualismo moderno, Margaret Fox e Kate Fox. Lá foram observados fenômenos mediúnicos que foram comprovados, assistidos por muita gente, que eles chamavam na época de telegrafia espiritual, eram comunicações inteligentes, em que foi escrito um alfabeto com todas as letras e era perguntado aos espíritos que ali estavam, ao espírito, ele se desse uma batida quando colocava a mão na letra certa, ele dava uma batida para ir formando frases, pequenas frases. Então era um princípio inteligente e ele dessa forma ele soletrou até o nome dele, que foi comprovado à época que existiu ali naquela casa, naquele vilarejo de Hydesville, um homem com aquele nome.
Então, esse tipo de experiência que Kardec estudou muito foram dezenas, centenas, comprovadas pela mídia na época, né, jornais, e Kardec se sustentou nesses experimentos em que puderam ser comprovados amplamente os fenômenos. Isso foi em 1848, em Hydesville, no estado de Nova York. Mas 6, 7 anos depois, 1853 aproximadamente, surge o fenômeno das mesas girantes. E esse fenômeno que eu citei nos Estados Unidos, ele agora invade a Europa, invade a França, invade Paris e chega ao conhecimento do cientista, do escritor Allan Kardec. E quem era Allan Kardec? Esse francês de Lyon, nascido em 3 de outubro de 1804, que desencarnou 31 de março de 1869. Kardec era um respeitável educador, professor, escritor, que com 19 anos de idade já era um escritor, que já tinha lançado o seu primeiro livro, Curso Prático e Teórico de Aritmética. Ele era tradutor também, conhecia alemão, inglês e outros idiomas, e muito respeitado na França. Muito respeitado na França. Então Kardec já era um especialista em ciência. Ele já tinha escrito livros, como disse, de matemática, aritmética, mas de gramática também, de francês, de física, de química, de pedagogia. Escreveu muita coisa de pedagogia. E ele teve conhecimento dessas mesas girantes mais ou menos em 1854, 55, 2, 3 anos antes dele lançar o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Então a gente pode concluir que ele estudou, ele observou esses fenômenos pelo menos uns 3 anos. De início muito a contragosto, sem muita fé, vamos dizer assim, por volta de 1855, ele começou a presenciar esses fenômenos. No início a contragosto, porque o cientista quer provas, né? Mas a partir de 1855, Allan Kardec não parou mais, ele observou, ele analisou esses fenômenos minuciosamente. Um ano mais ou menos depois, em 1856, um ano antes então de lançar o primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos, em 1856 é revelado a Allan Kardec sua missão. E ele aceita com muita humildade, com muita disciplina, sem impor quaisquer condições, demonstrando a sua submissão aos desígnios superiores que lhe estavam reservados. E que desígnios, né? Hoje uma obra fantástica, aproximadamente 23 livros de doutrina espírita, contando com a Revista Espírita, deixados pelo codificador, em pouco mais de 10 anos de trabalho. E a gente se prende, a gente indica bastante a leitura dos 5 livros básicos, né? E hoje a gente está tratando do terceiro livro desses 5 livros básicos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aproximadamente 15 anos, então, de exaustivo empenho e trabalho árduo para nos deixar essa codificação da forma clara, compilada e organizada que Allan Kardec deixou para nós. Um legado de muito valor. A doutrina espírita daqui 100, 200, 300 anos, eu não tenho nenhuma dúvida que ela ainda estará sendo estudada, e a cada vez que a gente estuda junto o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe coisas novas, coisas profundas, coisas maravilhosas na interpretação do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, da doutrina dos Espíritos. O objetivo dessa obra é um subitem que tem nesse capítulo inicial, na introdução, fala do objetivo da obra. O objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, desse terceiro livro dos 5 livros básicos, é que nós conheçamos a parte moral do Evangelho do Cristo para nos propiciar a verdadeira reforma íntima. Trazer para nós um código de moral universal, sem distinção de culto. Definir o Mestre Jesus como modelo de conduta e não como objeto de adoração. Jesus não é objeto de adoração. Jesus é guia e modelo da humanidade, modelo de conduta.
O Espiritismo, então, desta forma, em outras palavras, vem trazer a chave para decifrar, para descriptografar mistérios e dogmas e mitos da Bíblia que até então não eram compreendidos pela humanidade. Se Jesus reforma toda a lei de Moisés, a parte disciplinar da lei de Moisés, a doutrina espírita vem sugar, vem trazer a clareza dos ensinos de Jesus, da forma que Jesus nos ensinou e exemplificou. Como eu disse, doutrina espírita e a moral cristã são uma coisa só. Então a instrução dos espíritos nessa codificação são as vozes do céu, da espiritualidade maior, que vem nos esclarecer e nos convidar a viver o Evangelho do Cristo, vem nos convidar a praticar o Evangelho do Cristo. Então o objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai nessa linha de entendimento. Subtítulo 2, ainda na introdução, hoje trabalhamos só, obviamente, a introdução. Na próxima terça-feira iniciaremos o capítulo 1. Ainda na introdução, o subtítulo 2 fala da autoridade da doutrina espírita. Qual é a autoridade? Tem autoridade a doutrina espírita? Vamos ver que sim. A doutrina dos espíritos, a doutrina espírita foi trazida até nós por inúmeros espíritos, através de inúmeros médiuns intermediários, em toda parte do mundo, em vários lugares do mundo. Um homem, ou dois homens, ou três podem ser enganados. Um homem pode até enganar a si mesmo, mas isso não ocorreria quando milhares, milhões veem e ouvem a mesma coisa. Então a autoridade da doutrina espírita reside nesse fundamento científico de experimentação. Allan Kardec observou e analisou comunicações de aproximadamente 1.000 centros espíritas espalhados por todo o mundo. Essa universalidade no ensino dos espíritos é aí que está a força e a consistência do espiritismo. É porque veio de muitos lugares, até do Brasil. Na época ainda não era o espiritismo, mas eram centros espiritualistas. Há relatos que Kardec se comunicou através de carta, provavelmente, com centros de estudos espiritualistas aqui no Brasil, na Bahia, em Pernambuco, na cidade de Olinda. Tem alguns escritos nesse sentido. Mas no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Kardec diz que pesquisou, analisou materiais de quase 1.000 centros espíritas espalhados pelo mundo. A codificação da doutrina espírita tem por base, tem por alicerce os pontos comuns nas revelações feitas pelos espíritos. Há inúmeros médios estranhos uns aos outros, médios desconhecidos e, como disse, oriundos de quase 1.000 centros espíritas de países diferentes. O subtítulo 3 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo traz algumas notícias históricas que nos facilitarão a estudar a doutrina espírita, nos facilitam até estudar, obviamente, o Evangelho do Cristo por intermédio dos seus 4 evangelistas principais, porque traz alguns conceitos, algumas definições muito utilizadas por Jesus nos seus ensinamentos e nas suas parábolas. E Kardec também utiliza muitas passagens bíblicas, obviamente. Então a gente vai comentar algumas dessas notícias históricas, alguns desses contextos que nos facilitarão o estudo durante as próximas semanas. Jesus fala muito, por exemplo, dos publicanos, que na Roma Antiga, que na época de Jesus, a Judéia era subjugada e dominada pelo Império Romano, o imperador era o Tibério à época,
E os publicanos na Roma Antiga eram os coletores de impostos, recolhiam impostos, as rendas de toda a natureza, e por esse motivo não eram muito bem vistos, eram até odiados pelos judeus, que eram dominados pelo Império Romano. Jesus fala muito também dos fariseus, a elite religiosa judaica, que entendiam muito bem das leis do Velho Testamento, da lei de Moisés, eram muito conservadores, mas eram muito dominadores e apegados às práticas exteriores. Por isso que Jesus os criticava, porque de reforma íntima não havia, a reforma íntima deles, dos fariseus, ainda não havia nem se iniciado. Utilizavam-se muitas das vezes da religião para dominar o povo e se enriquecerem ao ferir lucros, dinheiro. Então esse era um perfil da maioria dos fariseus, que tinham no Sinédrio de Jerusalém, como nós conhecemos a história, quando Jesus é levado a Pôncio Pilatos, através do Sinédrio, através de Caifás, era um grupo de judeus, o Sinédrio, à época em Jerusalém, com 72 integrantes, onde tinha o Caifás, e eles tinham, apesar de ser da Judéia, ser província de Roma, dominada por Roma, mas Roma dava a esse grupo religioso bastante força legislativa, judiciária, política, uma grande autonomia, nos limites, claro, do Império Romano, que o Império Romano sabia dosar essa certa liberdade para que facilitasse o domínio de toda a região, e cada vez o Império Romano ficasse mais rico com esse estilo de governo imperialista. Jesus fala também dos saduceus na Bíblia, no Novo Testamento, e Kardec também comenta. Os saduceus eram judeus que não acreditavam na imortalidade da alma. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma. Para os saduceus, morreu, acabava tudo. Mas que se você seguisse as escrituras, os saduceus pensavam que na própria existência, na única existência, eles seriam recompensados por Deus, porque depois da morte não teria nada na visão dos saduceus. Um outro ponto muito importante, que tem a parábola do bom samaritano, tem a mulher samaritana no poço de água. Inúmeras vezes Jesus e seus apóstolos comentam dos samaritanos. Os samaritanos, a gente precisa entender historicamente o motivo de sempre Jesus colocar nos ensinos dele os samaritanos. Os samaritanos, por volta de 900 anos antes de Cristo, após a separação, o cisma das 12 tribos de Israel, onde ficam 10 tribos para cima e 10 para o norte e 2 para o sul, o reino dissidente, que até então era um reino único, aí o reino passa a ser dividido, e 10 tribos ficam ao norte e 2 tribos ao sul. Os filhos de Salomão se desentendem, Jeroboão e Roboão. Jeroboão se torna rei de Israel, do reino de Israel ao norte, e Roboão se torna rei do reino de Judá ao sul. No reino de Judá, 2 tribos, esse reino oriundo de 2 tribos, a de Judá, propriamente dita, e de Benjamim. E desde essa separação, estou falando de 900 anos antes do Cristo, já começou a confusão, a briga, a guerra entre os reinos, entre o reino do norte, formado pelas 10 tribos dissidentes, e o reino do sul, formado pela tribo, os descendentes de Judá, tribo de Judá e Benjamim. E os samaritanos, então, quase sempre estiveram em guerra com os reis de Judá. Até a época do Cristo, foi sempre prolongando esses desentendimentos, essas guerras, por motivos religiosos, políticos, culturais, etc. Na época de Jesus, essas divergências, esses antagonismos ainda eram muito significativos. Os samaritanos reconheciam apenas os 5 livros, o Pentateuco escrito por Moisés, 1400, 1500 anos antes do Cristo. Eles não reconheciam os livros que foram escritos depois, dos profetas, juízes, etc. Eles construíram um templo próprio para que nas festas religiosas eles não tivessem que migrar, como era costume para os homens judeus, migrar
ir a Jerusalém nas festas religiosas, porque os samaritanos não gostavam de ter contato com Jerusalém, não gostavam de ter contato com os judeus, propriamente dito. Então a gente comentou bastante sobre essa introdução aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai prosseguir nas próximas terças-feiras. Nesse capítulo também é tratado, falado um pouco sobre os precursores do cristianismo, Platão e Sócrates, né? Sócrates, nascido 469 a.C., e o seu discípulo Platão, nascido 428 anos antes de Cristo. Esses dois filósofos são comentados na introdução como precursores do cristianismo, e apesar de todos esses anos antes do Cristo, eles já traziam ideias que o Cristo veio aclarar, veio trazer com mais clareza, como por exemplo o monoteísmo, né, que se inicia com Abraão 2000 anos antes de Cristo, mas nesse período os pagãos, podemos dizer assim, politeístas, que eram romanos, egípcios e os gregos, e aqui no caso comentando sobre os gregos, sobre Sócrates e Platão, como precursores do cristianismo por já trazerem ideias que estão de acordo com o que o Cristo, 500 anos aproximadamente depois, veio nos exemplificar. Deixar duas frases de Platão, uma de Platão e uma de Sócrates, para a gente perceber nessa obra extensa que Platão escreveu, já que Sócrates não escreveu nada, a maioria da obra do Sócrates foi escrita por Platão, mas eles já tinham esse pensamento, vamos dizer assim, cristão, apesar de só, como disse, 500 anos depois, o Cristo ter vindo até entre nós. Platão disse, por exemplo, uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Platão identificava o mundo sensível como um mundo diferente do mundo das ideias, o mundo corporal com o mundo espiritual. Sócrates tem uma célebre frase que ele diz: um rosto bonito vale uma passagem para o deleite, uma alma bonita vale um bilhete para a eternidade. Ou seja, já nos deixava a sugestão de priorizar a nossa reforma íntima, de priorizar aquisições espirituais e morais em detrimento das aquisições corporais, que devem ser, claro, adquiridas, mas na medida da nossa necessidade. E a gente não deve esquecer que devemos priorizar as conquistas espirituais, pois só elas são eternas e nos farão galgar cada vez mais por existências mais saudáveis, mais felizes, para que um dia a gente possa se tornar um espírito, uma alma melhor e poder realmente ter mais acesso à verdadeira felicidade, haja visto que a felicidade desse mundo ainda é bastante relativa. Eu agradeço a presença de todos, prometendo voltar, se Deus quiser, na próxima terça-feira, às 19 horas, com o capítulo 1 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Que a harmonia, a luz do nosso Mestre Jesus esteja com vocês agora, hoje e sempre, que a gente possa ter uma semana abençoada, sempre fazendo escolhas certas e sempre recebendo essas dádivas do nosso Mestre Jesus, esses ensinos maravilhosos, e que a gente possa colocar, ainda que devagarzinho, a gente possa colocar tudo isso em prática. Um grande abraço para vocês e até terça-feira que vem, se Deus quiser.